a sua determinação. Apenas para contextualizar e tirar algumas dúvidas de quem nos assiste e até mesmo de colegas senadores que a gente tem debatido aqui no plenário, é muito importante entender, e a grande maioria aqui sabe, desnecessário até eu falar isso para essas pessoas, para os juízes, mas nós temos que entender claramente a diferença entre o doutor Marcelo e o procurador Marques. O Ministério Público da União, ele contempla, inclui no Ministério Público da União, o Ministério Público Federal, o Eleitoral, a Justiça Militar e a Justiça do Trabalho. O doutor Marcelo é procurador no Tribunal de Contas da União. É uma outra carreira, é um outro concurso. O que eu quero dizer com isso não é de forma alguma desmerecer essa carreira. Eu apenas quero colocar que a função do doutor Marcelo é produzir pareceres administrativos, técnicos, para que os conselheiros do Tribunal de Contas possam votar ou não a favor da sua tese. O parecer do doutor Marcelo diz que, de fato, houveram as operações de crédito. Isso ele vem testemunhando claramente ao longo de todo o processo. Agora, o procurador da República, que é do Ministério Público da União, ele diz, o doutor Ivan Cláudio Marques, que é o procurador especializado criminal, que vai investigar, que vai promover a continuidade de uma condenação ou não de um ato praticado, ele diz que não houve crime. Ele diz que não houve crime em todo o seu parecer. Começando, senhor presidente, não há que se falar em operação de crédito, já que o Tesouro deve aos bancos a diferença da taxa e não ao mutuário. Ainda continua dizendo: em ambos casos, não há simples inadimplemento contratual quanto ao pagamento, não ocorre na data devida, não se tratando de operação de crédito. E vai mais além. Em respeito à tipicidade fechada do direito penal, não se pode entender o conceito de operação de crédito. Esse é o especialista, esse é o do Tribunal do Ministério Público da União, que é o Ministério Público Federal. Agora, ainda continua, senhor presidente, o doutor... a pergunta, só um minutinho. Eu pergunto ao doutor Marcelo, e aqui também quero reiterar... Vamos permitir 30 segundos para a complementação. Eu tenho a dizer a respeito disso, que o responsável na investigação disse claramente, textualmente, que não houve operação de crédito e que isso não é considerado crime. Quero reiterar que o parecer dele, também em outro lado, é duríssimo contra o presidente, falando de maquiagens de contas, que não devia fazer, que devia ter pago no dia certo, é outra coisa. Ela não está sendo julgada por isso, ela não está sendo julgada por questão fiscal, ela está sendo julgada pelos decretos e sendo julgada pelas pedaladas, pelo Plano Safra. Então eu pergunto ao senhor, o senhor discorda e está contestando a opinião do Ministério Público da União, que é o responsável pela investigação e que tem a palavra final? Obrigado, senhor presidente, senadora Cátia Abreu. Não há nenhuma relação de superioridade ou inferioridade entre o Ministério Público da União e o Ministério Público de Contas. Os dois estão previstos no capítulo da Constituição destinado ao Ministério Público, e o que caracteriza o Ministério Público não é o órgão perante o qual ele atua, mas o munus público que lhe é confiado pelo artigo 127 da Constituição, de fazer a defesa da ordem jurídica, de atuar como fiscal da lei, seja perante o Poder Judiciário, seja perante o Tribunal de Contas. Disse antes, talvez Vossa Excelência não estivesse presente, tenho o máximo respeito pelo meu colega Ivan Cláudio Marques, considero ele um brilhante membro do Ministério Público, mas data vênia do entendimento dele, sim, eu discordo, porque para mim a operação de crédito é inequívoca, e essa opinião não é só minha, é também
dos auditores especializados do Tribunal de Contas da União, dos seus ministros, dos peritos do Senado, dos assistentes técnicos, enfim, data máxima vênia. Considero que a instância especializada em contas é o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas. O membro do Ministério Público Federal fez uma avaliação para fins de aplicação da lei penal aos responsáveis pelas pedaladas no Código Penal. Ele fala em tipicidade fechada do Código Penal, mas o conceito de operação de crédito da Lei de Responsabilidade Fiscal é um conceito amplo e aberto, em que se prevê compromisso financeiro e outras operações assemelhadas, e tem um rol extenso de possibilidades, incluindo até derivativos. Então, não se trata de aplicação por analogia de nenhuma situação, é aplicação direta da norma. O que temos ali é claramente uma operação de crédito. Evidentemente, caberá que não é o Ministério Público Federal que tem a palavra final, como disse Vossa Excelência, data vênia. Quem tem a palavra final é o Poder Judiciário. Quem tem a palavra final é o Senado da República ao fazer o seu julgamento. Nós, membros do Ministério Público, temos apenas a missão de promover as ações, expressar as nossas opiniões, manifestar a nossa visão em defesa da ordem jurídica e guarda da lei, mas cabe ao Poder Judiciário, e aqui no caso ao Senado Federal, a palavra final sobre se é operação de crédito ou não. Eu tenho uma convicção muito clara, muito tranquila sobre isso, considero que é, e felizmente estou acompanhado dos melhores técnicos da República nesse assunto. A réplica. Ok. Eu só quero também dizer a Vossa Senhoria que não é só o Tribunal de Contas da União que tem os melhores técnicos da República. Lá não é a Santa Sé. Lá não é a última verdade do mundo. Então, eu também quero dizer que em outras instâncias, inclusive no Senado Federal, nós temos técnicos da maior capacidade, tanto quanto no TCU. Então, lá também não é a última palavra. Quando eu digo última palavra, na investigação, porque, no caso, o juiz pode não concordar com o procurador, com o Ministério Público Federal, e se remeter novamente a decisão ao MPE, ao Procurador-Geral da República, que até agora, que eu saiba, não foi feito. Então, a última palavra em investigação é o Ministério Público Federal, sim. E ainda quero aqui lembrar, senhor presidente, e quero perguntar ao senhor Marcelo se ele está a par dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que rejeição de contas no TCU, inclusive, não é a palavra final, que a palavra final são nas assembleias, nas câmaras municipais e também no Congresso Nacional, no que diz respeito ao impedimento eleitoral. Então, não é só a decisão final em um aspecto, em todos os aspectos nós já temos jurisprudência a respeito. E, por fim, eu gostaria de saber se o senhor conhece esse trecho do procurador Marques, aonde ele disse que, da mesma forma, nos casos de atrasos, nos repasses, nos royalties para exploração de petróleo, gás natural, nos recursos hídricos, energia elétrica, recursos minerais, no valor de salário e educação, aos estados da Federação e DF, ocorre apenas um atraso no pagamento e não uma operação de crédito. Muito embora os atrasos, conforme acima esclarecido, tivessem o intuito, até improbo, do melhor de artificializar as contas. Isso é uma questão fiscal, mas daí a dizer que esses atrasos, nesses exemplos aqui dados, não decorrem de alteração na sua natureza jurídica, meu senhor. Simplesmente é um... Eu não disse que o TCU tem um monopólio da verdade, não. Disse apenas que estou acompanhando os melhores técnicos da República, que não são apenas os do TCU. Também os peritos do Senado Federal consideraram operação de crédito, os assistentes técnicos, servidores do Tesouro. Então, enfim, pessoas especializadas no tema. Sim, eu faço todo o esforço para acompanhar a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Supremo, segundo entendi a decisão, não falou da decisão do TCU em relação às contas de prefeitos de convênios, mas das contas que os TCEs julgam, das contas dos prefeitos. É uma discussão complexa, foi tomada por 6-5. As entidades dos tribunais de contas têm uma visão diferente, está tentando sensibilizar os poderes da República, inclusive o Supremo, quanto a esta visão.
Enfim, a senhora fez uma distinção, perdão, a senhora, Vossa Excelência, fez uma distinção sobre questão fiscal e sobre o que se está tratando aqui. O que nós estamos tratando aqui é uma questão fiscal. É a questão da gestão fiscal do país, são infrações à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Constituição, infrações à Lei Orçamentária. O exemplo do atraso de royalties e de receitas aos estados, completamente diferente, porque eles não assumem o financiamento da política pública, como aconteceu com os bancos federais. Quando o Banco Federal não recebeu as equalizações, ele passou o banco a ser o financiador da política pública. Ele assumiu o ônus de suportar o banco, o Plano Safra, o BNDES, o PSI, a Caixa, o pagamento de benefícios, e aí ele está funcionando como fonte de recursos para as despesas primárias da União. Isso configura uma operação de crédito vedada pela LRF.